pelos séculos. Glorioso Deus bendito, santo, misericordioso, aquele salvo dos céus, Senhor, que vai trazer a tua palavra. Pai, Senhor, que você faz a tua vontade. Venha falar em cada coração, meu Pai querido, meu Pai amado. Que nós venhamos sair daqui regozijando da tua presença, regozijando do teu amor, Senhor. Fala com o teu servo, Senhor, que a tua igreja ouve. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Podemos sentar, irmãos. Podemos sentar, vamos cantar bem alegre para Jesus. Jesus convida para comer e viajar. É uma viagem que eu não posso rejeitar. Viagem louca, mas é Jesus. Viagem louca, mas é Jesus que nos manda viajar. Ele veio aqui e morreu na cruz para nos salvar. O Evangelho encantou a anunciar. Tem água viva, tem uma mesa para os salvos saciar. Tem água viva, Deus mandou a cura divina, Ele livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Volta pra Jesus, aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes com a sua cruz. O que tu precisa, volta pra Jesus. O que tu precisa, volta pra Jesus. Amém, Jesus. Vamos cantar uma oportunidade para o esposo, louvar o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, com a segunda serva de Deus, com as palmas bem alegres para Jesus, mais alegres as palmas para Jesus. Só os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos louvar ele da 467, amém?
De pé
vale, perto do monte de Moré. O Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncie ao povo o seguinte: quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então 22.000 homens voltaram e 10.000 ficaram. Então o Senhor disse a Gideão: ainda há povo demais. Faça-os descer as águas, e ali eu os provarei para você. Aquele que eu disser, este irá com você, este de fato irá com você. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá com você, este não irá. Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse: todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, esse você deve pôr à parte, separando-os daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam as águas levando a mão à boca foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todo o resto do povo que volte para casa. Amém, Jesus? Amém. Podeis assentar-vos. E as palmas bem alegres para Jesus. O povo de Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos de Deus. E Deus, por causa da rebeldia do povo de Israel, entregou os israelitas na mão dos midianitas e amalequitas por 7 anos. Por 7 anos, glória a Deus, tudo o que o povo de Israel produzia, toda a novidade da terra, vinha os midianitas e os amalequitas e o povo do Oriente como um gafanhoto, como um exército, e acabava com tudo, levava toda a novidade da terra, todo o cereal, todo o gado. E o povo de Israel assim ficou pobre, ficou, glória a Deus, aleluia, fragilizado, com medo. Vivia, glória a Deus, produzindo o seu alimento em covas, em cavernas, se escondendo dos midianitas, se escondendo dos amalequitas, se escondendo do povo do Oriente. Então, certo dia, Gideão estava malhando trigo no lagar. Lagar é aquelas covas que são feitas para amassar a uva, para fazer vinho. Nós sabemos muito bem que para separar o trigo da palha, você tem que jogar para cima com a peneira, e aí o vento espalha a palha e cai na peneira só o trigo. Então tem que ser para cima. Mas se Gideão e o povo de Israel fizesse isso, os midianitas e os amalequitas vinham, ou havia alimento naquela terra, vamos lá, e subia como gafanhotos, porque era muito grande o número dos midianitas e amalequitas. E assim, por 7 anos, eles infligiam, eles roubavam tudo que Israel produzia. Então estava ali Gideão malhando trigo no lagar, numa cova, malhando trigo. E Deus enviou um profeta, um anjo do Senhor, que olhou para Gideão e falou: vai nessa tua força, Deus é contigo. Gideão, porém, falou para ele: olha, como Deus é comigo, se nós estamos aqui debaixo dos amalequitas, na maldição dos midianitas, tudo que produzimos, eles acabam com tudo, destroem a
senhores. O Senhor é contigo. Glória a Deus. Aí ele falou, olha, se Deus é comigo mesmo, e há de livrar Israel por minha mão, fica-te aqui, que eu vou ali preparar algo para você. Eu ficarei, assim diz o anjo. Ele foi lá, Gideão, na sua casa, preparou um carneiro, preparou um caldo e ervas e trouxe, glória a Deus, aleluia, na presença do anjo. E o anjo mandou ele derrubar na pedra. E quando ele derrubou, colocou aquela carne e derrubou o caldo sobre aquela pedra, o anjo tocou com um cajado, glória a Deus, aleluia, e subiu fogo daquela pedra e consumiu todo aquele holocausto, toda aquela carne e lambeu todo aquele caldo da panela. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor e temeu, Senhor meu, porque eu vi o Senhor face a face. E novamente o Senhor com uma voz suave falou, não temas, o Senhor é contigo. Porque o povo de Israel temia naquela época, porque não poderia ver Deus face a face. Eles sabiam da história de Moisés. Moisés queria ver Deus face a face. E Deus falou para Moisés, olha, você fica de costas, eu vou passar nas suas costas. E Moisés ficou de costas. E a glória de Deus foi tremenda. Que apenas a sombra de Deus passando. A Bíblia diz que Moisés desceu lá do monte e o seu semblante era como o sol. Brilhava, glória a Deus, aleluia, uma luz que ninguém conseguia suportar de tão clara que era. Isso porque a presença de Deus passou por trás de Moisés. Então o povo de Israel temia muito isso. E Gideão falou, olha, Senhor, ai de mim, porque eu vou perecer. Porque vi o Senhor face a face. E o Senhor falou com ele, não temas, o Senhor é contigo. Glória a Deus, aleluia. E naquela mesma noite, Deus falou novamente com Gideão, olha Gideão, levanta-te, vai lá, naquele bosque, lá onde está aquele altar de Baal, derruba o altar de Baal do seu pai. E ali, aquele poste de Aserá, corta aquele poste, e com aquela madeira de Aserá, prepara um altar, e oferece o boi novilho de seu pai, o mais novo, em holocausto a mim. E assim Gideão, como temia o povo daquela terra, porque eles todos adoravam Baal, eles todos eram idólatras, esqueceram de Deus, esqueceram do Deus que realmente eles serviam, que tirou eles como um forte do Egito, e estava adorando um Deus de pedra, um Deus de barro, e por isso reclamava, será que Deus nos esqueceu? Mas o Deus que eles serviam não era mais o Deus de Israel. Aquele povo, mesmo sabendo da história de seus pais, adorava um Deus de pedra, um Deus de barro, um Deus de cobre, um Deus que não podia fazer nada. E ali, Deus falou para ele, olha, derruba aquele altar de Baal, corta aquele poste de Aserá, prepara o altar e oferece o bezerro de seu pai. Irmãos, o que eu entendi com essa palavra, que quando Deus quer nos usar, que quando Deus quer fazer algo em nossa vida, primeiro Ele pede para nós prepararmos o altar. Aleluia. Consertar o altar, glória a Deus, aleluia, diante de Deus. Qual é o altar que nós precisamos consertar? É a nossa vida, é o nosso coração. Nós temos que tirar daquilo que impede Deus de nos usar. Que impede, glória a Deus, aleluia, a presença de Deus em nossa vida. Então nós temos que preparar o altar do Senhor em jejum.
sujo. Se o altar estiver, glória a Deus, aleluia, desarrumado, se o altar estiver sujo, Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide a sua glória com Aserá, com Baal. Não tem como servir a dois senhores. Então, primeiro, se você quer sentir a presença de Deus, se você quer ser um vaso usado nas mãos do Senhor, conserte o teu altar. Conserte o teu altar. Conserte a tua vida diante de Deus. Gideão fez isso. Juntou 10 homens e naquela mesma noite foi lá e colocou o altar. E durante o dia, todos os homens daquela cidade bateram na porta do pai de Gideão. Olha, seu filho foi lá e derrubou o altar de Baal, trazendo para fora para nós matarmos. Como pode, irmãos? Não é, glória a Deus, aleluia, os gentios. Não é as pessoas que não viveram com Deus. Não é, glória a Deus, aleluia, Jesus, aqueles que estavam de fora, mas sim o povo de Israel. O povo escolhido por Deus vivia adorando outros deuses. E como pode, glória a Deus, aleluia, ainda reclamar que Deus nos esqueceu? Da mesma forma nós fazemos, é nós quem nos afastamos de Deus. E quando a tempestade vem, e quando a luta vem, nós começamos a pôr culpa em Deus. Olha, Deus esqueceu de mim, Deus não fala comigo, Deus não me ouve mais. Deus está pronto a te ouvir. A palavra diz que Ele está de braços abertos, pronto para te abençoar. Mas é o pecado que faz separação entre o homem e Deus. É o pecado que faz separação entre o homem e Deus. Então, o pai de Gideão disse: olha, se meu filho contendeu contra Baal, ele não é um Deus, que ele vem e mate meu filho. Ele não é um Deus, ele não tem poder. Então que ele jure essa causa, porque é dele, é o meu filho, que derrubou o altar dele. Então, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, mais uma vez. Deus falou com Gideão. E Gideão estava temeroso. E falou: olha, Senhor, se o Senhor é comigo, se o Senhor há de me usar para que eu, glória a Deus, aleluia, livre Israel da mão dos midianitas e dos amalequitas, eu vou colocar aqui um novilho de lã no terreiro, e que o orvalho caia sobre toda a terra. A relva fica toda molhada, mas fica toda seca, e esse novilho fica molhado. Que a relva, glória a Deus, aleluia, da noite, glória a Deus, aleluia, molha somente esse novilho de lã, e toda a terra fica seca. E Deus falou que assim seja. E no outro dia, Gideão foi lá ver, espremeu, glória a Deus, aleluia, o novelo de lã e encheu uma taça de água. E toda a terra estava seca. E novamente, glória a Deus, aleluia, Gideão falou para Deus: Senhor, não ir contra mim, mas eu quero dessa vez fazer outro teste. Eu quero que toda a terra esteja guardada do orvalho. Que haja relva em todo o campo, em toda a terra, mas esse novelo esteja seco aqui. Amém, Gideão, que assim seja. E no outro dia, Gideão foi ver, pegou aquele novelo de lã, estava sequíssima, e havia relva, toda a terra estava molhada. Glória a Deus, aleluia, Jesus, do orvalho. Estava tudo molhado, mas aquele novelo estava seco. Aí Deus falou para Gideão: olha, Gideão, se você ainda teme, faz o seguinte: desce lá no arraial dos filisteus, dos amalequitas e dos midianitas, perdão. Desce lá, e que você vai ver que eu entreguei os midianitas e amalequitas nas tuas mãos. E aí Gideão desceu
com seu moço e viu um midianita falando com o outro: olha, eu tive um sonho e aconteceu o seguinte, eu vi um pão rolando e esse pão descido derrubou a tenda e derrubou tudo. Aí o outro falou: olha, isso não é nada mais do que a espada de Gideão, porque Deus entregou os midianitas na mão de Gideão. Aí Gideão se animou, o seu coração se alegrou, aumentou a sua fé, e ele voltou, glória a Deus, aleluia, para aquele povo, todo alegre e feliz, porque Deus tinha entregado os midianitas e os amalequitas, e o povo do Oriente tanto oprimia eles, consumindo toda a novidade da terra que eles produziam. E aí Gideão pegou 32 mil homens, mandou cartas, chamou todo mundo, todas as tribos. E aí Deus falou para ele: Gideão, tem muita gente aí, tem muita gente para que eu possa entregar os midianitas nas tuas mãos. Porque eles vão falar que foi a mão dele, que foi sua própria força que livrou eles dos amalequitas e midianitas. Vamos fazer o seguinte: grita aí, clama aí, aquele que for covarde e medroso, que volte para a sua casa. Irmãos, 22 mil homens voltaram. De 32 mil homens, voltaram 22 mil. Apenas 10 mil ficaram. 10 mil ficaram. 22 mil não estavam preparados para a guerra. Estavam medrosos, estavam atribulados, não confiavam, não estavam acreditando. E glória a Deus, aleluia, um exército, ele tem que estar preparado diante da batalha. Porque, glória a Deus, aleluia, se metade do exército não estiver confiante, se metade do exército não tiver, glória a Deus, aleluia, com fé, preparado, glória a Deus, aleluia, aí acaba com todo o exército. Por isso, glória a Deus, aleluia, Deus prepara homens valorosos para a seara, para a obra dele, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros. A obra de Deus é grande e Deus está procurando homens valorosos, homens com coragem, porque a obra é grande e ele não vai desanimar diante, glória a Deus, aleluia. Diante de uma notícia, ele não vai desanimar diante de uma onda. Quando o mar começa a juntar, ele quer pular fora do mar. Não, mas ele está preparado. E aí, Gideão, vamos com esses 10 mil aqui, Senhor. Tá bom, né? Não, Gideão. Ainda há muito, tem muita gente ainda. Vamos fazer o seguinte, Gideão. Você vai descer na fonte. E aí vamos fazer o seguinte: todo aquele que levar a mão na fonte e beber a água, levando a mão na boca, você escolhe. E todo aquele que se ajoelhar e beber a água como um cão, você deixa a parte. E 300 homens levavam a mão à boca. Ia na fonte, pegava a água e levava a mão à boca. O que isso quer dizer? Se você está diante de uma guerra, diante de uma batalha, mesmo nas suas necessidades, você tem que estar sempre vigilante. Olha, ele ia lá, bebia e de olho ao redor, porque lá embaixo do vale estavam os midianitas e amalequitas. Estava um grande exército como areia do mar, preparado para guerrear contra Israel. Então, o exército de Deus, que Deus escolheu, estava preparado. Tem que estar sempre vigilante. Sempre vigilante. Levando a palavra de Deus neste mundo afora, vigilante.
Glória a Deus, aleluia. E aí, o que aconteceu? Gideão separou aqueles 300. E aí ele separou em 3. Sem de lado, sem do outro, sem do outro. E agora, Gideão? Agora vamos pegar espada, vamos pegar os nossos escudos e vamos, só esses 300, guerrear contra os midianitas e amalequitas? Não. Gideão colocou na mão de cada um uma tocha. Um vaso vazio cobrindo aquela tocha. E uma corneta, uma trombeta na outra mão. E quando estava meia-noite, estava escuro no vale. Os amalequitas e midianitas e o povo do Oriente, certo da sua vitória, que ia acabar com o povo de Israel. Gideão instruiu o seu exército: olha, tudo que eu fizer, vocês vão fazer também. E ali estava eles com um jarro, com uma tocha acesa, e aquele jarro cobrindo essa tocha na escuridão, e com uma corneta. E à meia-noite eles tocaram a corneta. Tocaram a corneta todos os 300 juntos. Foi um barulho, glória a Deus, aleluia, no vale ensurdecedor para os midianitas e amalequitas. E na mesma hora eles quebraram aquele vaso. E quando quebraram, o som também da quebra daqueles vasos foi ensurdecedor para os midianitas e amalequitas. E as tochas, todas elas apareceram onde estava aquele escuro, onde estava as trevas. A tocha, glória a Deus, aleluia, acendia do exército de Deus. Aleluia. Fazendo com os amalequitas e midianitas ficaram atordoados, meu Deus do céu. E na escuridão eles não viam nada e começaram a guerrear um contra os outros. Midianita contra amalequita, batiam um no outro e glória a Deus, mataram todos, quase todos. Alguns fugiram, mas guerrearam entre si ali no vale. Aquele exército que era como a areia do mar, como gafanhotos, era tão numeroso, e apenas 300 ao redor, mas como um vaso e com uma tocha acesa. Irmãos, o que Deus está falando para nós nessa noite? Nós somos o vaso. Jesus é o oleiro. E dentro de nós temos uma chama acesa. Essa chama é a nossa fé. Essa chama é a confiança que nós temos na promessa que Cristo deixou. Glória a Deus, aleluia, da vida eterna. Glória a Deus, que Ele nos dá poder para pisar no A nossa luta não é contra a carne e nem contra a sangue. Essa guerra não tereis que pelejar. Essa guerra é do Senhor. É Ele quem vai nos usar. É Ele quem vai nos capacitar. É Ele que vai, glória a Deus, aleluia, como general na frente do exército. Então, é Ele que vai, glória a Deus, aleluia, vencer a guerra. Aleluia! Não precisamos temer o inimigo, porque maior é o que está conosco do que o que estão com eles. Não precisamos. Não precisamos temer as lutas e provações, porque Deus está conosco. Aleluia. Nós temos que consertar o nosso altar. Para Deus fazer a obra, para Deus nos usar, primeiro temos que consertar o nosso altar. Temos que preparar a nossa vida para que Deus venha usar cada um, para que Deus venha nos encher da graça. Ó Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Não podemos temer, ainda que os inimigos sejam como a areia do mar, como os gafanhotos. Lembramos que Deus nos tirou lá do Egito com um forte debaixo da mão de Faraó e nos trouxe na terra prometida. Então,
podemos temer. Não podemos temer nada. Porque Deus está conosco. Ainda que pareça impossível. Ainda que você vê com seus olhos carnal que as coisas estão andando diferente. Porque para Gideão, meu Deus, mas é um exército como a areia do mar. Juntou os povos, os midianitas, amalequita, o povo do Oriente. E aqui de 32 mil, o Senhor quer tirar. Ficou 10 mil, o Senhor quer só 300. Irmãos, não podemos questionar o trabalhar de Deus. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Apenas temos que contemplar com nossos olhos espirituais que a obra de Deus já foi feita e que a vitória é nossa. Com os nossos espirituais, nós contemplamos a vitória. Porque se nós ficamos fixados só no problema, nós vamos ver só problemas em nossa vida. Mas, glória a Deus, aleluia, temos que crer que Deus é maior do que o problema em nossa vida. Se nós apenas procurarmos e reclamarmos, glória a Deus, nós perdemos a bênção. Nós não conseguimos enxergar o que Deus tem preparado para nós. Então nós temos que ter fé, porque Deus já preparou a promessa que Jesus deixou para nós. Tudo está se cumprindo. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra dele não há de passar. Então, meus irmãos, vamos ter fé, porque essa tempestade com certeza vai passar. Deserto não é moradia, deserto é passagem. Deserto, provação é passagem. Porque Deus tem preparado uma terra prometida para você. Basta você crer, não desanime. Aqueles 300 tinham uma chama acesa. E enquanto essa chama está acesa, Satanás corre de você. Como os midianitas e amalequitas correram no meio, glória a Deus, da escuridão, enxergaram aquela tocha acesa, Satanás corre também, glória a Deus, aleluia, da luz de um crente que tem essa chama, essa fé acesa no coração. Satanás não pode com ele. Não deixe essa chama se acabar. Não deixe essa chama se apagar. Não deixe. Porque enquanto você estiver essa chama acesa no teu coração, essa fé, glória a Deus, aleluia, Deus remove montanhas. Não desanime. Ainda, glória a Deus, aleluia, que a luta seja grande, não desanime. Olha para dentro de você e vê se realmente, glória a Deus, aleluia, é você que está se afastando de Deus. Deus não se afasta de ninguém, mas é o pecado que faz separação entre o homem e Deus. Você se afasta, você desanima. Não desanime, meu irmão e minha irmã. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Amém, Jesus? Amém. Que Deus abençoe a todos. Se você faz parte desse exército, você é um Gideão, fica de pé com a tua oferta. Vamos abençoar a obra de Deus. Ainda que você não seja enviado para pregar a palavra de Deus nos quatro cantos do mundo, mas a tua oferta faz a diferença. Essa oferta que você abençoa aqui, ela paga o aluguel da igreja, água e luz, e mantém essas portas abertas para você poder vir ouvir a voz de Deus, para você poder vir doar a Deus. E essa oferta também vai para aqueles que estão lá levando a palavra de Deus. Então apresenta as tuas ofertas, fique em pé pela igreja. Glorioso Deus, eterno Pai, Jesus querido, Jesus
nessa palavra abençoada. Confirma a bênção e a vitória em nome de Jesus. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Planta a semente, deixa nascer, Deus é poderoso para fazer crescer. Planta a semente, deixa nascer, Deus é poderoso para fazer crescer. Maravilha, maravilha, Deus operando está. Maravilha, maravilha, Deus operando está. Maravilha, maravilha, Deus operando está. Opera maravilha aqui nesse lugar. Opera maravilha aqui nesse lugar. Amém, Jesus. Nós vamos receber o pastor que vai dar os avisos. Esteja o servo de Deus, pastor. Louvado seja Deus, amém. Mais uma vez eu cumprimento a da igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Graças a Deus. Quem crê nessa vitória nessa noite diz amém. Graças a Deus. Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã, cada visitante. Louvado seja Deus, amém. Seja bem-vindo. Amém. Glórias a Deus. Quem crê nessa vitória aqui nessa noite diz amém. Amém. Louvado seja Deus. Você viu aí que palavra maravilhosa, né? Deus ele não quer quantidade, glória a Deus, né? Ele quer o que? Qualidade, sinceridade. Ele quer um coração sincero. Basta somente um coração sincero, pronto para ouvir a voz do Senhor, que Deus sempre dará vitória para os que confiam no Senhor. Quem confia no Senhor aí diz amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã. Amanhã tem mais bênção, mais vitória. Amanhã não haverá ensaio. E à noite a festividade aqui, a terceira dia das mães. Quem entendeu diz amém. Quem é mamãe diz amém. Amém. Esteja presente você, mamãe. A minha mãe, quando fala que vai dar um presente, agora é toda hora. É amanhã que é a festinha. É amanhã que vai ser a festinha. É amanhã que voltar, amanhã. Não esquece da minha mãe, pelo amor de Deus. Louvado seja Deus. Senão ela é aquela fazendo, nunca mais eu coloco o pé na carinha. Minha mãe veio lá morar no apartamento da Julia Bela. Aí, as outras vão passar assim da ceia. Aí minha mãe lá, e eu não vai dar pra mim não? Minha mãe era ligada com outro homem, quem me entendeu também, mora 50 anos com outro homem, né? Saudoso meu padrasto igual. Aí eu falei, não vai lá, né? Aí ela, depois ela comprou pra ela, né? As mães, mas ela tinha naquela hora. Ela saiu de lá e saiu falando pra todo mundo que nunca mais colocar o pé nessa igreja e ainda aumentou, foram todo mundo tratou mal ela. Só porque deu aquele pãozinho pra ela. Quem deve entender também, né, meu? É uma situação delicada, né? Louvado seja Deus, né? E, né? Então, hoje o que acontece? Quando você chega em idade, você é uma criança novamente, né? Chega a certa idade, louvado seja Deus, né? Então ela quer sempre naquela atividade, sempre ali, louvado seja Deus. Então, eles não entendem, louvado seja Deus. Às vezes foi também uma falta de sabedoria também desse pessoal que levaram, né? Conversaram com ela ali, poderia conversar com ela, quem sabe poderia conversar com ela. Quem não entendeu diz amém. Né? Louvado seja Deus, né? Mas graças a Deus, que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada irmã. Louvado seja Deus, amanhã tem mais bênção, mais vitória, segunda-feira. Amém, louvado seja Deus. Deus permitindo o nosso irmão está aqui. Amém. Terça-feira o nosso Magnério, quarta-feira o nosso culto doutrinário aqui. Glórias a Deus, aleluia. Amém, louvado seja Deus. E dia 8 de junho haverá a festividade da nossa igreja mundial lá no centro da cidade. Quem entendeu diz amém. Amém? Então dia 8 de junho haverá, louvado seja Deus, a festividade. Amém. Glórias a Deus, aleluia. E todas as igrejas não se abrirão, porque vai ter festividade lá na sede. Enfim, vai ter ônibus de graça. Quem quiser ir, pode ir, não vai ter desculpa. Quem não entendeu diz amém. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã. Sexta-feira aqui é o nosso culto de oração. Você que gosta de orar, já sabe que a chave da vitória é a oração. Crente que não ora não tem vitória. Quem não entendeu diz amém.
Amém, igreja? Mas quem crê que Jesus está aqui todas as noites diz amém. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã. Quando os irmãos vão apresentar, apresenta os enfermos, né, pessoal? Os hospitais estão super lotados, né, pessoal? Está difícil, hein? Lotado, louvado seja. Minha esposa também não está muito bem lá. Minha esposa está lá, mas vou sair daqui agora também, eu tenho que ir para lá. Né, para poder pegar ela lá. E ela levanta 4 horas da manhã para poder trabalhar. É só Deus que louvado seja, né? Às vezes ela dá febre eterna de madrugada. E como eu estou sempre orando de madrugada, estou com remédio ali, então estou sempre atento ali. E estou dando também cuidando do remédio para ela. Amém? Quem vai orar pelos enfermos diz amém. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã. Amém? Se louvado seja Deus permitir, louvado seja amanhã, meia-noite da noite, aquele dia das manhãs para todos, louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus, que não sabe, né? De repente o Senhor pode vir hoje, né? Para mim, então, já estou dando dia das mães, pode vir meus irmãos. O importante é a gente ter certeza, amém, que Jesus está no barco conosco. Quem entendeu diz amém. Amém, igreja? Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão. Vamos receber o servo do Senhor e as palavras que Deus vai dar. Amém. Fica de pé, vamos fazer a oração com fé. Que Deus abençoe a todos. Glorioso Deus, eterno Pai, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Leva-nos em paz, leva-nos com morada de fogo. Cobre-nos com teu sangue. Deus em poder e graça, Deus em maravilha. Graças te damos, Senhor, opera milagrosamente a nossa vida, Senhor. Fica conosco, Senhor, nessa felicidade. Obrigado por essa palavra abençoada. Confirma a bênção e a vitória em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos despedir, me alegra. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.